Olá a todos, tudo bem? Boa noite, bom domingo a todos, bom final de domingo. Sejam bem-vindos a mais uma Neurolive de Autismo. Eu, Dr. Clay Brits, neurologista infantil, venho mais uma vez aqui pela Neurosaber falar com vocês sobre um assunto sempre importante, que é sobre autismo e suas nuances, suas características, as formas de intervenção, as formas de conduzir e determinadas explicações que podem ajudar muito na condução dessas crianças em casa, na escola e nas intervenções clínicas, não é mesmo? Que bom que vocês estão chegando, vem para cá, vamos conversar sobre um assunto muito importante hoje, que é sobre autismo e socialização, né? Os aspectos da socialização, o que é socialização, o que está alterado na socialização de crianças com autismo, em que o cérebro do indivíduo que tem autismo falha nos processos de socialização e em que aspectos e áreas cerebrais que estão alteradas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Um assunto muito importante para você, você não acha? Então vamos aproveitar e, lógico, vamos curtir e compartilhar esse vídeo. Aproveita para chamar os professores que você conhece, amigos que precisam, pais que estejam precisando dessa live e especialmente profissionais de saúde e educação que têm relação ou que trabalham com essas crianças no seu dia a dia. Sejam bem-vindos a mais essa Neurolive, que nós vamos tocar num assunto importante. Quem não quer falar sobre socialização? Não é mesmo? Quando a gente fala de autismo, é fundamental falar de socialização, porque sem dúvida alguma é o que mais atrapalha a vida dessas crianças. É o aspecto do autismo que mais impede com que essas crianças desenvolvam determinadas características, determinados requisitos básicos para ter uma vida normal, para ter uma vida tranquila e, obviamente, para permitir com que toda a sua família viva da melhor forma possível. O déficit de socialização em crianças com autismo é o que mais impede essa criança de plenamente vir adquirir tudo o que ela precisa para ter um bom desenvolvimento. E é verdade. E é por isso mesmo que nós vamos falar sobre esse assunto. Mas, em primeiro lugar, o que é socialização, né? O que é socializar? Primeiro ponto é preferir o sujeito do que o objeto. Quando eu tenho uma socialização normal, obviamente eu sempre procuro o outro, eu procuro interagir, eu procuro chegar e ver as pessoas primeiro, eu priorizo a relação com o sujeito, com o homem, com a mulher, com um amiguinho, com a amiguinha, eu vou atrás do indivíduo, eu deixo os objetos em segundo plano, eu deixo as rotinas em segundo plano, as repetições em segundo plano, eu priorizo o relacionamento com as pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda questão importante da socialização, eu consigo entender o ambiente e consigo entender as pessoas quando falam comigo ou fazem sinais ou falam de determinadas formas. E eu me faço entender para os outros passam a compreender o que eu estou demonstrando por gestos, por sinais ou por palavras. Terceiro ponto importante da socialização é se sentir num ambiente social de forma tranquila e se colocar no lugar do outro, no tempo adequado, se colocar no lugar do outro naquilo que o outro está sentindo. Eu passo a recuar quando eu percebo que o outro está sofrendo ou que precisa ter meu apoio. Eu passo a me colocar de forma empática no lugar dos outros. Quarto ponto, o que é se socializar? É saber usar as mais diversas formas de linguagem e de comunicação para poder se expressar socialmente, se expressar para o outro, conseguir fazer com que os meus sentimentos sejam compreendidos pelos outros. Aquilo que eu quero, ser compreendido pelos outros. Aquilo que eu desejo, ser compreendido pelos outros. Tudo isso, gente, é se socializar. Que mais? Quando eu tenho a capacidade de entender processos de socialização,
eu percebo os lugares como lugares que fazem parte da história de alguém, da história de um grupo, do significado daquele local de acordo com o contexto daquele local. Então eu passo a identificar que eu estou num ambiente de igreja, ou num ambiente de escola, num ambiente de administração, ou num ambiente da minha casa. Eu consigo tomar atitudes de acordo com o contexto em que eu estou. E eu modifico essa minha atitude de acordo com o contexto, não é? Porque eu consigo identificar o local e passar a tomar atitudes, trejeitos, formas de ser de acordo com o ambiente. E por último, se socializar é sentir-se à vontade no ambiente com as pessoas. É sentir que está junto com as pessoas é gostoso, é desejável e eu quero permanecer ali porque tem pessoas ali. Entenderam o que quer se socializar? É tudo isso. E o nosso cérebro tem áreas específicas para identificar situações, contextos, linguagens relacionadas ao ambiente social. Áreas do lobo temporal, áreas do lobo frontal, áreas de transição entre o lobo temporal e o occipital fazem todo esse processo. Áreas parietais que fazem a identificação tridimensional em 3D e também de localizar espacialmente onde estão os olhos, o nariz e a boca das pessoas que estão entrando em contato com a gente, para que a gente identifique quem é essa pessoa. Então, todas essas áreas cerebrais, elas agem em conjunto para que a gente consiga tomar atitudes e compreender atitudes sociais. Mas e aí? O que acontece numa criança que tem autismo? O que acontece num adolescente ou num adulto que tem autismo? Aonde está o problema? Então nós sabemos que existem quatro teorias que estão bem fundamentadas, bem consolidadas, que tentam explicar o que acontece no cérebro do indivíduo com autismo para que ele não consiga se socializar direito. Então, primeiro, no cérebro do indivíduo com autismo existem áreas desorganizadas de neurônios, áreas não muito bem conectadas entre elas, que fazem com que o indivíduo com autismo não consiga ter uma boa percepção social. O que é percepção social? É a capacidade que a gente tem de identificar por meio de sinais físicos, sinais comportamentais do outro, que aquela atitude, que aqueles sinais têm um significado social, têm um significado linguístico e de comunicação social. Então, isso é percepção social. A criança que tem autismo, ela tem uma dificuldade de identificar esses pontos faciais, esses pontos comportamentais, os trejeitos comportamentais, para fazer uma leitura social daquela atitude ou daquele traço físico. Outro ponto que está alterado é, nessas crianças, dentro da percepção social, é uma inabilidade que elas apresentam de sentir e de identificar coisas, lugares, pessoas, momentos, contextos ligados a pessoas ou ligados à história social daquela pessoa ou daquele lugar. Então ela não consegue fazer essa interligação entre esses dados de informação física expressa daquele espaço, daquele ambiente, e não consegue fazer essa identificação das coisas, dos lugares, dos momentos, e fazer essa interconexão entre essas informações e ter um resultado social. E por último, uma inabilidade em se afeiçoar. Uma inabilidade em se afeiçoar e ligar a afetos e também sentimentos de uma forma aprazível, sociável, tá? E faz com que essa criança tenha muita dificuldade de lidar com todo esse processo. Então ela precisa ter alguém mediando para que ela entenda determinadas situações que dependem de áreas cerebrais, para que ela tenha uma boa percepção social do que está acontecendo.
Então, esse é o primeiro ponto, ó, dificuldade de percepção social. Segundo ponto que está alterado no cérebro e na conduta dessas crianças é a chamada teoria da mente. A teoria da mente é uma capacidade inata, olha bem, a gente nasce com essa capacidade de, ao ver alguém, ao observar um comportamento do outro, mais ou menos nos colocarmos no lugar do outro e perceber o que o outro provavelmente está sentindo, está pensando e, ao mesmo tempo, somente por comunicação não verbal, sem falar, mais ou menos imaginar se o outro está sofrendo, se o outro está alegre, o que mais ou menos o outro está pensando daquilo que está acontecendo em volta dele. Indivíduos com autismo apresentam alterações em relação à chamada teoria da mente. A nossa capacidade inata de perceber todos esses sinais que têm uma fundamentação social. Certo, gente? Percepção social, teoria da mente. Terceira teoria é a teoria relacionada a problemas no desenvolvimento da linguagem. Então, a criança, o adolescente, a pessoa com autismo não consegue utilizar símbolos linguísticos, falas, determinadas estruturas de frase ou determinados significados sentimentais ou sociais por detrás das palavras para que possa identificar socialmente o que está acontecendo. Então, uma dificuldade no desenvolvimento de linguagem. Então, o indivíduo não consegue estruturar adequadamente uma frase ou, ao ouvir uma frase, não consegue dar significado social, afetivo, empático àquela frase que ela está ouvindo. Então é muito importante saber que também a linguagem está dentro desse processo. E por último, a capacidade de perceber o todo através de um pedaço. Isso chama-se teoria da coerência central. Então, quando a gente pega um pedacinho de um prato, né? Um prato que quebrou, caiu no chão, aí, de repente, você vai lá e mostra um pedacinho para a mamãe, ou um pedacinho para alguém, a pessoa que está vendo já imagina, ó, aquilo é um prato. Aliás, aquilo foi um prato. Então, a criança com autismo, o indivíduo com autismo, tem muita dificuldade a partir de um pedaço da história, ou um pedaço do objeto, ou um pedaço de uma casa, entender o todo de como era aquela casa, de como era, o que está por detrás daquela história por meio de um pedaço dela. Ou um pequeno sinal no olhar, um pequeno sinal que a gente faz, ela não consegue também fazer a interpretação do todo, tá? Então, quem quer estudar profundamente o que está alterado nos processos de socialização do indivíduo com autismo, tem que entender o que é percepção social, tem que entender o que é linguagem, desenvolvimento da linguagem, tem que entender o que é a teoria da mente e tem que entender a teoria da coerência central. Ó, quem quiser estudar profundamente isso, muito bem, né? A partir daí nós vamos entender, associando essas 4 teorias, a que áreas estão alteradas no cérebro e por que essas áreas ficaram alteradas e, estando alteradas, qual é o resultado. Lógico que nem todo indivíduo com autismo tem alteração nessas 4 áreas psicológicas ou esses 4 construtos psicológicos de funcionamento. Não. Tem indivíduos com autismo que a linguagem é o que está mais afetado. Tem indivíduo com autismo que é a teoria da mente que está mais afetada. Tem indivíduos com autismo que os 4 estão muito afetados. E tem indivíduos com autismo que o problema principal é mais na teoria da coerência central. Essa variabilidade é o que dá a heterogeneidade do quadro clínico. Por isso que nenhum autista é igual, né? Por isso que nenhum autista tem as mesmíssimas características. Cada criança com autismo, cada adolescente, cada adulto é de um jeito, né? E eu acho muito importante estudar isso, sabe por quê? Porque a partir daí você entende como intervir. Olha que legal. Se a gente vê que a percepção social está alterada, eu vou intervir mais na percepção social. Se eu vejo que o problema é maior na teoria da mente, eu vou intervir na teoria da mente. Se eu vejo que o problema é mais coerência central, eu vou intervir. Ou faço uma estratégia que pegue um pouco das 4. Isso, dentro dos processos terapêuticos,
é fundamental, porque isso dá base para que a gente trabalhe áreas e requisitos básicos do cérebro para trabalhar o todo no final. E aí vem um outro ponto importante, a importância do diagnóstico precoce. Porque se eu faço o diagnóstico cedo, eu tenho a oportunidade de modificar cedo essas 4, ou uma, ou 2, ou 3 dessas 4 que estão alteradas, e num cérebro mais imaturo, num cérebro que está em fase de construção, isso tudo fica mais fácil, isso tudo flui melhor. E a gente pode fazer um trabalho de construção daquilo que está alterado, reformar o que está precisando ser modificado, para que a criança venha desenvolver estas, ou uma delas, ou todas as 4 habilidades necessárias para ter um desenvolvimento social pleno, que é isso que a gente quer com quem tem autismo. Agora, se você precisa se aprofundar nesse assunto, ou precisa melhorar o seu conhecimento, eu convido vocês a participarem, a obterem o nosso curso de especialização em TEA, o ProTEA. O ProTEA é um programa para você ter a possibilidade de ter um treinamento aprofundado em autismo, conhecer o autismo de forma mais aprofundada, sob vários aspectos, os aspectos históricos, os sinais precoces, o quadro clínico, as formas mais variadas de abordagem terapêutica, em 50 horas de curso, tendo aí a oportunidade de ficar com esse curso por 1 ano, com tempo à vontade para você aproveitar o conteúdo que está lá. E o que é interessante, como todo o programa da Neurosaber, é um programa voltado a melhorar não só o conhecimento, mas permitir, por meio de uma linguagem acessível e uma visão prática, isso é mais importante, uma visão mais prática, uma visão mais do cotidiano, você entender como essa criança, esse adolescente, e como intervir nele. E quais são, obviamente, as evidências científicas que estão mostrando com maior eficácia quais são os meios de intervenção mais eficazes. O que isso é fundamental para direcionar a intervenção, para fazer com que ela seja mais eficaz e traga realmente aquele resultado que a gente espera. Especialmente os resultados relacionados à socialização. Então, eu vou repetir. Nosso programa de treinamento ProTEA. Você pode ir lá no site da Neurosaber, Entendendo Autismo. Lá tem o link e você pode ter acesso a qualquer hora, a qualquer momento e poder ter o nosso programa de treinamento, tá? Num preço acessível, próximo daquilo que você precisa e dentro das suas condições e com tempo. Isso é o mais importante. Com tempo para você poder ver o conteúdo dentro da sua rotina, porque hoje em dia a gente sabe muito bem que fazer qualquer curso requer tempo, requer dedicação e muitas vezes você não tem esse tempo disponível para você. Não é verdade? Tá feito o convite então. Espero que vocês tenham gostado da live. Vocês gostaram? O assunto foi importante? Vamos fazer aí um coraçãozinho, vamos fazer um joia. Gostaram do tema? Um tema legal, deu para vocês aproveitarem. Olha que interessante, né? Saber dessas 4 áreas que estão alteradas, a partir daí saber como a gente conduz essas crianças. Não é melhor? Não é legal? É uma dica boa para você que faz terapia com essas crianças, para você que está na escola e para você que está dentro de casa e que precisa de uma luz para conduzir sua criança, seu adolescente ou seu adulto com autismo. Não é mesmo? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu estou vendo aqui alguns comentários, o pessoal fazendo vários comentários muito bons, interessantes, alguns comentários que me ajudaram a conduzir. Olha aí, né? Olha que legal. A Luciana acabou de colocar o link aqui para vocês, né? Quem quiser já pode estar olhando. E eu espero que vocês possam aproveitar esse conteúdo para o trabalho e para a condução dessas crianças. Tá bom, gente? Uma grande noite para vocês, uma excelente semana e até domingo que vem. Até lá!